Fala galera, como eu sei que você não tem tempo, essa aula aqui é para explicar para você as células que fazem parte do tecido nervoso. Muito se fala apenas de neurônio. Nessa aula aqui eu vou falar, além do neurônio, de outras células que são de fundamental importância para o funcionamento do tecido nervoso. Se você chegou até aqui, você provavelmente já assistiu alguma aula sobre o assunto. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Patrick Gomes, vai logo aí curtindo e compartilhando. Aqui no meu canal tem aulas para ensino fundamental, para ensino médio e para ensino superior. Lembrando que qualquer material que eu venha a usar aqui nas minhas aulas, todos estão disponíveis para download no meu site. O site também está aqui embaixo na descrição. E é claro que essa aula, toda e qualquer informação que você vá ver nos slides, ou você vai ouvir saindo da minha boca, são informações retiradas do livro de Junqueira e Carneiro, Histologia Geral, que inclusive também está no meu site para fazer o download. Então, sem mais delongas, células de tecido nervoso. Provavelmente você já conhece o neurônio, pelo menos o nome, neurônio. Neurônio é a principal célula, a mais importante do tecido nervoso. Só que não existe só o neurônio. Você deve estar no ensino superior e sabe que não existe só o neurônio. Então também existem as células de glia ou da glia, que são elas, as células de Schwann, os oligodendrócitos, os astrócitos e a microglia. No ensino médio você enfatiza muito o neurônio e você não dá a real importância para essas outras células que fazem parte do sistema e interagem junto com o neurônio para o bom funcionamento de uma sinapse e bom funcionamento do transporte de um impulso nervoso. Então a gente também vai estar comentando aqui um pouco sobre elas. Mas primeiro vamos falar sobre o neurônio. Então vamos lá, lembrando que eu não vou falar de sinapses, vou falar apenas do neurônio e de suas classificações anatômicas e funcionais, beleza? Então vamos aqui comigo, neurônio. Olha aí a imagem do neurônio que eu retirei do livro de Junqueira e Carneiro, uma imagem de um neurônio mais complexo, não é aquela imagem apenas mostrando dendrito, axônios e corpo celular. É uma imagem mais complexa, mostrando outras estruturas, como a bainha de mielina, como os oligodendrócitos, como as células de Schwann, e como essas estruturas aí, elas se interagem com o neurônio. Mas eu não vou comentar sobre elas agora. Vamos falar primeiro do neurônio propriamente dito, que é formado por algumas estruturas, mas antes, olha aí meu querido, cobrindo aqui meu rosto, a imagem de um neurônio sendo visto em um microscópio. Olha que beleza, como ele é lindo, né? A imagem e a representação são perfeitas, né? São iguais. Então, quais são as três partes principais do neurônio? Eu tenho os dendritos, eu tenho o corpo celular e eu tenho o axônio. O jovem acaba esquecendo que o neurônio é uma célula qualquer, é uma célula que tem núcleo, que tem organelas, que tem citoplasma. O neurônio vai possuir tudo isso também, não se preocupe. Agora, algumas organelas irão ganhar uma ênfase maior porque vão ser determinantes na função do neurônio. Quais são essas organelas? O complexo de Golgi, o retículo endoplasmático e os ribossomos. Isso tudo porque o neurônio vai estar secretando algumas substâncias e também o neurônio ele vai ser rico em proteínas que fazem com que ele funcione. Então ele vai ter essas organelas aí em praticamente toda a sua estrutura, não se limitando apenas ao corpo celular, que é basicamente onde tem todo o citoplasma. Mas bora devagar aqui. Os dendritos. Gente, dendritos, olha aí para o mouse. São esses prolongamentos que partem do corpo celular. E esses prolongamentos são especializados na função de receber estímulos do meio, de células epiteliais, ou seja, de outros tecidos, sensoriais ou outros neurônios. Então, é como se o dendrito ele fosse de fundamental importância, porque ele pega esse impulso nervoso e ele joga dentro da região de processamento, que é o corpo celular. Então, o dendrito ele vai, no caso, em alguns neurônios vão existir muitos dendritos e outros vão existir poucos. Não é à toa que a própria classificação morfológica do neurônio é com base na quantidade desse prolongamento. Então a função do dendrito é a função de receber os estímulos, seja vindo de outro neurônio, seja vindo de um outro tecido.
Ok? O corpo celular basicamente é a região de processamento, também chamado de pericárdio, e é o centro trófico da célula, ou seja, é onde a célula produz grande parte das suas estruturas, como proteínas, lipídios, algumas estruturas que irão atuar no funcionamento do neurônio, o processo de respiração celular, o processo de digestão celular. Toda essa maquinária celular vai estar acontecendo no corpo celular. Mas é claro que tanto nos dendritos como nos axônios também vão existir organelas. Exemplo, o corpo celular tem muitas mitocôndrias, mas existem ainda mais mitocôndrias nos axônios. Beleza? Então, por mais que o corpo celular seja uma grande região de processamento, as outras partes do neurônio, como dendritos e axônios, também vão possuir organelas. Então, o corpo celular é a região de processamento e também pode receber estímulos, ok? Axônio é essa cauda maior. Provavelmente todo e qualquer neurônio só vai possuir um axônio. Ele pode possuir dezenas de dendritos, mas axônio basicamente ele vai possuir só um, que é um prolongamento especializado na condução do impulso nervoso, que transmite informações do neurônio para outras células. Então, o impulso nervoso ele sai da região de processamento, que é o corpo celular, e vem de via axônio. Então note, esse é o trajeto do impulso nervoso. Então o axônio ele é uma estrutura responsável por conduzir esse impulso nervoso. Quando você está estudando a questão de ativação das membranas, no caso a estrutura do processo de sinapses, você vê como acontece esse impulso nervoso via axônios, e você vê como acontecem as polarizações e as despolarizações para poder promover o grau de energia necessária para poder o impulso nervoso ele ser seguido. Então essas são as três estruturas que fazem parte, que no caso formam o neurônio. É claro que você está vendo aí outras estruturas que daqui a pouco eu vou estar comentando. Com relação à classificação dos neurônios, a gente vai classificar os neurônios primeiramente com relação à morfologia. A morfologia do neurônio vai variar muito de acordo com a quantidade de prolongamentos de dendritos. Eu tenho um neurônio multipolar, esses aqui que eu estou passando, o mouse, são vários, possuem vários prolongamentos, vários dendritos. Eu tenho um neurônio bipolar, que basicamente vai ter um dendrito e um axônio. Esse aqui é o que você está mais acostumado a ver em imagens, mas são os neurônios multipolares, que são os mais abundantes no corpo humano. E você vai ter os neurônios pseudo-unipolares, que aparentemente podem parecer que tem apenas uma única estrutura, uma única ramificação, um prolongamento, mas na verdade possuem dois prolongamentos. Um ramo ligado para a periferia e o outro ligado para o sistema nervoso central. Quando eu coloco periferia, eu coloco o sistema nervoso periférico. Essas células são gigantescas, podem atingir aí grandes tamanhos. Por isso que o axônio é de fundamental importância para a transmissão do impulso nervoso. Ele é gigantesco. Olha o tamanho desses axônios aqui. Olha que maravilha. O neurônio também, olha essa imagem aqui também, peguei de Junqueira e Carneiro e se liga aí. Um bipolar, olha aqui, um multipolar, olha a quantidade de prolongamentos, e o pseudo-unipolar, olha aqui que possui dois, um ligado ao sistema nervoso central e outro ligado ao sistema nervoso periférico. Aí é as classificações com relação à morfologia. Uma outra classificação do neurônio é com relação à função. Eu vou ter os neurônios motores, que são aqueles que levam o impulso nervoso para um órgão-chave, para um órgão específico. Aqui nesse caso eu estou colocando o neurônio, levando o impulso nervoso para uma fibra muscular, para poder ela funcionar. Então controlam os órgãos efetores, tais como glândulas endócrinas e glândulas exócrinas e fibras musculares. Lembrando que as glândulas endócrinas são elas que produzem hormônios, então note que para poder elas funcionarem, também tem a participação aí dos neurônios motores. E o neurônio que traz esse impulso nervoso, no caso, é os neurônios sensoriais. Eles recebem os estímulos sensoriais do ambiente e do próprio organismo e vão levar aí para as regiões de processamento para poder processar aquele impulso. Então, enquanto um leva, o outro traz.
Então, essa é uma classificação dos neurônios com relação à sua função. Eu tenho neurônios motores e neurônios sensoriais. E é claro que eu não vou esquecer, também tem os mistos, que desempenham as duas funções ao mesmo tempo, beleza? Com relação ainda não a classificação dos neurônios, eu coloquei aqui classificação dos neurônios, mas não é. Eu só quero demonstrar aqui os outros tipos celulares. Eu vou ter os oligodendrócitos e vou ter as células de Schwann. Os oligodendrócitos, pessoal, eles são células que produzem a bainha de mielina. Então, olha só, produzem a bainha de mielina que serve de isolamento elétrico para os neurônios do sistema nervoso central. Enquanto as células de Schwann, ela vai possuir a mesma função dos oligodendrócitos, só que a sua bainha ela é feita no sistema nervoso periférico. Então, enquanto uma produz a bainha de mielina no sistema nervoso central, a outra produz a bainha de mielina para o sistema nervoso periférico. Isso adora cair em provas de nível superior. Eu vou já falar sobre a microglia que ficou aqui. E eu coloquei aqui a classificação dos neurônios, é porque eu acabei não apagando. Mas o que vale aqui é os oligodendrócitos e as células de Schwann. Olha aqui, eu tenho aqui o neurônio e note que os oligodendrócitos formam uma grande placa. Essa bainha de mielina, gente, ela é 70% formada por composição lipídica, 30% formada por composição proteica. Essa bainha de mielina serve para aumentar a transmissão do impulso nervoso e também serve para proteger o neurônio. Enquanto aqui nas células de Schwann, elas não vão possuir uma grande estrutura como os oligodendrócitos. São apenas pequenas células que formam essa bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Ok? Próxima célula, os astrócitos. Astro, estrela. Esse astrócito é muito importante. Ele vai desempenhar várias funções. Inclusive tem até capítulos de livro de ensino superior que só fala sobre os astrócitos. Numa visão mais específica do que ele faz, ele tem a capacidade de ligar os neurônios aos capilares sanguíneos, isso aí visando nutrir os neurônios. Então os astrócitos, além de desempenhar a função de apoio, de apoiar os neurônios, ele também desempenha uma função aí de ligar os neurônios aos capilares sanguíneos. E por fim, a microglia. A microglia, gente, é uma célula formada, diferenciada a partir aí de células do sistema do tecido circulatório, do sistema circulatório, e são células semelhantes aos macrófagos. Elas têm uma atividade fagocitária. Então elas protegem as células neurais, fagocitando aí diversas partículas que não são interessantes. Então, microglia é uma célula de limpeza, faz uma função semelhante à função dos macrófagos. Então aí você viu os oligodendrócitos, as células de Schwann, os astrócitos, microglia. E são células normais. Tem retículo, tem núcleo, podem sofrer divisão ou não. São células que desempenham funções específicas, portanto, fazem parte do tecido nervoso. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que você tenha gostado. Falei um pouco rápido, porque estudante do ensino superior não tem tempo, então tem que falar muito rápido, que ele vai lá pegando tudo. O slide eu posso mandar para você através do seu e-mail, se você quiser, mas baixa pelo meu site, que é mais rápido. No mais, comenta, compartilha, divulga meu canal para seus amigos. E é isso aí. Valeu e até a próxima!